capítulo 3, dos versículos 1 ao versículo 5. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e falou assim para Jesus: Rabi, mestre, rabino, sabemos que você é mestre, vindo da parte de Deus. Como é que eu sei que você é mestre? Porque ninguém pode fazer os sinais, os milagres que você faz, se Deus não for com ele. Quando Jesus ouviu isso, ele respondeu a Nicodemos assim: Nicodemos, eu te falo a verdade, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer outra vez? Ou nascer uma segunda vez? Jesus respondeu a ele e disse: deixa eu te falar uma verdade verdadeira. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Amém. Deus abençoa-nos esta manhã na Bethesda. Desperta a nossa mente, o coração, as nossas emoções para a verdade de Deus em nossas vidas. Só isso será suficiente para sairmos daqui hoje de manhã com uma nova postura diante da vida. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Eu tenho uma filha e um neto que moram nos Estados Unidos. Minha filha e meu neto moram na Califórnia. Jerusa e eu estivemos com eles no Natal. Era manhã do dia 25, Natal. Minha filha e meu neto moram numa cidadezinha muito pequenininha. E como era dia 25, manhã de Natal, Jerusa e eu, que não estávamos aqui na Bethesda, decidimos que a gente ia ao culto. Domingo, 25 de dezembro, manhã de Natal. Fomos para uma igreja pequenininha, mas uma igrejinha linda. Vitrais nas paredes, bancos confortáveis, tapete lindo. Estava muito frio, mas a igreja calafetada, quentinha dentro. Manhã de Natal, domingo. O pastor levantou-se para pregar e eu, como sou pregador, me interessei muito em ouvi-lo naquela manhã. Porque era uma manhã repleta de simbologia, de significado. O pastor levantou-se para pregar e ele disse, não abriu a Bíblia, e disse: hoje eu quero pregar sobre um personagem importante. Eu falei: opa! Ele disse: eu quero pregar para vocês hoje sobre o significado do Papai Noel. Eu falei: Papai Noel? No meu coração.
E ele pregou durante 20 minutos sobre a beleza do Papai Noel. Era um velhinho, cuja história vinha lá da Europa, porque esse velhinho distribuía presente com crianças, etc, etc. E eu pensei cá comigo, esse pastor tem uma Bíblia inteira. Tem o personagem mais fantástico da história. A pessoa mais sedutora, no bom sentido da palavra sedutora, que o mundo já conheceu, Jesus de Nazaré. E ele vai falar do Papai Noel. E ele falou do Papai Noel. E aí eu entendi a crise religiosa que muitas igrejas atravessam. Porque parece que as igrejas estão imprensadas entre duas forças, dois rolos compressores. As igrejas estão imprensadas entre a falta do que pregar, ou então as igrejas pregam uma mensagem que seja adaptada às demandas do mercado. As igrejas hoje são balcão, ou são balcões de serviços religiosos em que as pessoas vão lá usufruir de Deus. Ou então não tem o que dizer. Vocês sabem da história do pastor que estava com a igreja muito vazia. A igreja era fria, morna. E no terreno baldio, na frente da igreja, montaram um circo. E o circo lotou e lotava todos os dias. O pastor ficou intrigado com isso, que a sua igreja estava vazia e o circo lotado. E o pastor um dia pegou a Bíblia dele, vestiu paletó e gravata e disse, vou conversar com o palhaço. Foi lá no circo e perguntou ao palhaço, qual é o segredo? Porque eu sou pastor da igreja, prego a verdade e minha igreja está vazia. Você é um palhaço. Tudo que você faz é uma mentira. E o circo está lotado. Qual é o segredo? O palhaço disse, o segredo é que eu prego a mentira como se fosse verdade e o senhor prega a verdade como se fosse mentira. O texto de João, que eu acabei de ler para vocês, é o texto de um pastor em crise. É um líder religioso. Ele se chamava Nicodemos. O texto diz que ele era fariseu e que ele participava do concílio, ou do conselho, da alta cúpula judaica em Jerusalém. Jerusalém tinha um conselho de anciãos. Dizem alguns historiadores que era um conselho composto de 71 anciãos. E Nicodemos era membro desse conselho. Fazia parte dessa elite. Mas ele estava insatisfeito. Faltava algo. Sua religião, embora ele tivesse o título antes do nome dele, de rabino, de rabi, atualizando para os dias de hoje, seria um pastor, um reverendo, um apóstolo, um bispo. Ele tinha o título, mas algo estava faltando dentro dele. Ele tinha uma carência.
A religião não estava respondendo. Embora ele tivesse um cargo vitalício, não era isso que ele queria. Pense o seguinte: Jesus era um marginal naquela época. Jesus não fazia parte do concílio. Jesus era um peregrino, era um caminhante. Jesus fazia parte das reuniões que aconteciam fora do templo. Jesus conversava com marginais, com leprosos. Jesus recebia e conversava com prostitutas. Jesus não era do concílio, ele não fazia parte dessa elite religiosa bem comportada. Por que um líder religioso do naipe de um Nicodemos procura Jesus? Porque ele está insatisfeito. Por que é que um líder religioso que tem todas as benesses da religião vai procurar e querer conversar com Jesus? E ainda por cima, o texto diz que ele procurou Jesus à noite. Era de noite quando ele procurou Jesus. Protegido com o manto da noite, ele foi expor a Jesus que ele estava insatisfeito. Algo faltava para ele. A sede que ele tinha era tão grande, mesmo se protegendo com a noite, que ele quis conversar com Jesus. Ele precisava de algo que a sua religião não lhe dava. Talvez você esteja aqui hoje pela manhã e você precisa de algo que a sua religião não dá. Talvez você me acompanhe pela internet e você está precisando de alguma coisa que a sua religião não lhe dá. E vou ser crítico com a minha própria comunidade. Talvez você esteja sentado no banco da sua igreja hoje e você no fundo do seu coração diz: a Betesda não consegue suprir certas carências que eu tenho na minha alma. A própria Betesda não consegue. Certas necessidades que eu tenho no meu peito, que eu guardo dentro de mim. Como que eu sei e como que eu diagnostico essa sede que tinha no coração deste líder religioso, desse pastor chamado Nicodemos? Primeiro, porque eu sei, e você também sabe, que uma verdade objetivamente percebida não é suficiente para alimentar a nossa alma. Uma verdade objetivamente percebida não é suficiente para alimentar a minha alma. Não adianta e não serve eu fazer 2 mais 2 serem igual a 4. O exame frio dos fatos pode alimentar o meu intelecto, mas todos nós temos sede de alguma coisa que vai para além do exame frio dos fatos. Nicodemos, ao dizer para Jesus que Jesus, ele percebia que era mestre, ele disse: olha, eu percebo, eu noto, eu deduzo, eu entendo, eu percebo que você é mestre vindo da parte de Deus. Isso foi uma constatação fria.
Isso foi uma constatação tão fria, como é frio para mim eu constatar que 2 mais 2 são igual a 4. Isso é uma constatação fria. Eu lhes dar o enunciado da lei da gravidade. Os corpos se atraem na razão direta da massa, o inverso do quadrado da distância, que é o enunciado da lei da gravidade. Tudo bem. Só fiz mostrar para vocês que eu estudei na 4ª série, sei lá como é que chamava antigamente, 4ª série ginasial. Estudei. E estou me lembrando ainda. Só isso. Isso não quer dizer nada para você. Ou então eu me mostrei, me exibi. Não quer dizer nada para você. Nicodemos deduz que Jesus é da parte de Deus, porque ele viu os milagres que Jesus fazia. Ver um milagre que Jesus faz trouxe a ele uma percepção objetiva dos fatos, mas nada com a alma dele. Aliás, sendo ele fariseu, Nicodemos sabia que Deuteronômio, capítulo de número 13, versículo 1, se aplicava a Jesus. Ou ele estava aplicando Deuteronômio, capítulo 13, versículo de número 1, que diz que se aparecer entre vocês alguém, profeta, ou alguém que faz milagres, e anunciar um Deus diferente do Deus de Israel, descarte essa pessoa. Porque esse milagreiro está, na verdade, sendo uma prova para vocês, se você serve ou não a Deus. Ele viu o milagre. Nicodemos. Jesus fez milagres e ele viu. Mas, e aqui tem, eu acho que é um nó que a gente precisa desatar da nossa compreensão religiosa. Se você não entender isso hoje de manhã, eu vou pegar um machado, vou rachar sua cabeça e vou botar essa verdade dentro da sua cabeça. Sério, eu vou abrir bem no cima, como diz lá no Ceará, bem no cucuruto, e vou derramar essa verdade dentro da sua mente, para você entender. Ver milagre não leva à fé. Milagre não é sinônimo de fé. Porque o milagre e a percepção cartesiana dos fatos, quer dizer, uma percepção correta, exata dos fatos, não é suficiente para nos levar aos átrios do conhecimento de Deus. Não é. E isso deixou bem claro quando Nicodemos, mesmo tendo visto um milagre, precisava de algo sobrenatural. E Jesus disse assim, olha, se você não nascer de novo, você não consegue sequer ver o reino de Deus. Você constata o fato, mas você não consegue ver o reino de Deus. Você precisa mais do que simplesmente uma constatação fria dos fatos. Então está errada a teologia que prepara a mente das pessoas, mas não mexe com o coração. Está errada a igreja que se especializa em cerimonialismos e em tradições, mas não deixa que a nossa vida seja tocada por um elemento transcendental. Está errada a igreja que faz do milagre a porta de entrada para a fé. Está errado o pentecostalismo que tenta substituir
a experiência do Deus verdadeiro por emoções baratas, por emoções cenográficas, que são muitas vezes artificialmente produzidas num frenesi religioso. A verdade que nós abraçamos como verdade de Deus é uma verdade que está para além da mera compreensão. Ela não é irracional, mas ela transcende o racional, porque mexe no âmago, no cerne do meu ser, de uma forma que eu não sei explicar. E Jesus disse, isso é que eu chamo de nascer do Espírito de Deus. Os ingleses gostam muito de contar histórias e narrativas, e tem uma narrativa muito interessante de um notório bandido inglês chamado Charles Peace. Ele era um notório criminoso, foi um bandido contumaz, violento, e na época a Inglaterra tinha pena de morte pela forca. E Charles Peace foi condenado à forca, morrer enforcado. Na manhã da execução, na penitenciária de Armley, na cidade de Leeds, ele foi algemado e conduzido pelo corredor, que é conhecido como o corredor da morte. As leis da Inglaterra obrigavam que essa caminhada dele entre a cela e a forca, um pastor acompanhasse ele. Um capelão da igreja da Inglaterra, a igreja anglicana. E o Charles Peace, algemado, com as roupas que ele ia ser, aquela túnica que ele ia ser enforcado, ia caminhando em direção à forca. E o pastor do lado dele, com o livro das orações da igreja anglicana, lendo monotonamente algumas passagens do livro, alguns versículos. Cabeça baixa e lendo, quase que sussurrando aquele livrinho mecanicamente. O Charles Peace parou, olhou para o pastor e disse, pastor, se eu cresce como o Senhor, que em alguns minutos eu estaria diante do tribunal de Deus, como o Senhor crê, ainda que a Inglaterra fosse coberta de cacos de vidro, eu a atravessaria de joelhos, para anunciar a todos os homens e mulheres que se preparassem para esse dia em que vão encontrar com Deus. E eu estou aqui, há alguns minutos de serem enforcados, e o Senhor lê mecanicamente um livro de rezas, sem nenhuma compaixão pela minha alma, porque o Senhor prega a verdade como se fosse uma mentira. Vejam bem, Nicodemos percebeu que a mecânica da religião não era suficiente. Ele precisava de algo mais. Ele percebeu que a herança que ele recebeu dos seus pais, que era uma herança ortodoxa, correta, não era suficiente, ele precisava de mais. E ele procura Jesus. E ele procura Jesus a partir de uma inquietação que ele tem na alma dele. Eu preciso de algo que a minha religião não consegue me dar. Jesus disse que era a verdade. Mas presta atenção, a verdade só pode nos ajudar quando a gente incorpora essa verdade não só a um arrazoado, quando a gente incorpora essa verdade como parte da nossa vida.
Segunda coisa que eu acho interessante aqui, a partir dessa sede desse homem chamado Nicodemos, que procura Jesus de noite, porque ele não tá bem com a mecânica da religião dele, com a ortodoxia. É que a experiência da fé, a experiência de ter fé em Deus, só tem valor mesmo quando a gente se apropria e a gente se compromete com ela. A metáfora que Jesus usou para Nicodemos foi do novo nascimento. Isso é uma metáfora. É uma forma de explicar usando fatos concretos. Ele disse em Nicodemos, você tem que nascer de novo. E como Nicodemos era um fariseu acostumado a pensar só concretamente, porque esse é um problema do fundamentalismo, só pensa concretamente. Nicodemos perguntou para Jesus, mas nascer de novo? Como? Eu já sou adulto. Eu sou grandão. Como é que eu vou entrar de volta na barriga da minha mãe? Eu desse tamanhozão, já velho. Jesus disse, não, Nicodemos. Não pense concretamente. Tente apropriar-se dessa verdade como um conceito. E o conceito é nascer de novo. E vejam que nascer de novo implica em duas coisas. Implica em morrer para o velho e nascer para o novo. Por isso que eu disse que a fé não é apenas uma compreensão racional. A fé é um apropriar-se e um comprometer-se, porque a fé tem um problema grave nela, na fé, é que ela exige de nós uma coragem existencial. Eu falei com os jovens adultos, sábado atrasado, e eu falei para os jovens adultos que ninguém muda de vida até que a sua rede de sentidos entre em colapso. Ninguém muda de vida até que o esquema que nós temos montado na nossa vida, que nos dá sustentação, entre em colapso. Ou que a gente perceba que o nosso esquema de vida, porque enquanto as nossas respostas estão dando conta, enquanto os nossos esquemas e os nossos sentidos de vida estão respondendo às nossas demandas existenciais, por que eu vou mudar? Eu só mudo quando o meu esquema de vida, ou a minha percepção de vida, ou o meu conjunto ideológico, o meu conjunto religioso, o meu conjunto doutrinário entra em colapso. Quando ele entra em colapso e as minhas respostas já não dão conta da minha existência, eu sinto a necessidade de fazer um salto, de morrer e nascer de novo. Tem que morrer, porque não dá mais conta. Eu só mudo de religião quando a minha religião não dá mais conta de responder às demandas da minha vida. Eu só mudo de partido, eu só mudo de filosofia, de escola ideológica, quando aquela escola e aquele sistema não responde mais. Não está dando conta, porque eu estou vendo uma realidade, ou eu estou experimentando uma realidade, ou eu estou no meio de um problemão enorme na minha vida, e aquele conjunto de saberes, de filosofias, de espiritualidades, de religiosidades não dão conta. Aí eu tenho que ir aos saltos, aos trancos, eu tenho que sair de um estágio de vida e ir para outro. Aí a gente muda. Por isso que a mensagem do Evangelho de Jesus não é um remendo. Ela é melhor compreendida como uma nova roupa. A mensagem do Evangelho não é uma maquiagem.
não é um botox. A mensagem do Evangelho é uma nova pele. A mensagem do Evangelho não é um analgésico. A mensagem do Evangelho é um enxerto, é uma transfusão. A mensagem do Evangelho é a convicção de homens e de mulheres de que os seus esquemas de vida não estão dando conta, a minha religião não está dando conta de responder as demandas da vida, as minhas questões existenciais, a minha angústia de viver, e não adianta. Eu tenho que ir buscar numa outra fonte, e aí a gente dá o salto, a gente muda. É o novo nascimento, você nascer de novo. Por isso é que a fé evangélica, ela não é só carismática. Porque a fé carismática é uma fé funcional. A fé no milagre é uma fé funcional. E a fé funcional, a fé carismática, ela é capaz de formar usuários de Deus. Mas ela não tem força de mudar as nossas crises existenciais. A fé sobrenatural, tem muita gente que me cobra isso o tempo inteiro aqui na Bethesda. Pastor, e a fé sobrenatural? Ela é linda, porque nos dá convicções sobre o mundo transcendental. De que um milagre virá sobre a minha vida e vai resolver a minha vida, mas ela não forma comunidades. A fé sobrenatural não forma comunidades. A fé sobrenatural gera pessoas egocêntricas. Deus faça por mim. Ela não tem força de gerar homens e mulheres dispostos a ir à luta da vida. Porque enquanto eu souber que é possível Deus mandar um anjo, que é um anjo é uma espécie de Batman celestial, que fura o nosso teto para vir nos abençoar vez por outra. Ora, se a qualquer momento vem um anjo furar o teto da minha casa para me abençoar, para que eu vou me esforçar? Eu vou orar mais. Para que eu tenho que ralar? Para que eu tenho que estudar? Para que eu tenho que me esforçar no meu casamento? Para que eu tenho que me esforçar para ser um melhor pai? Para que eu tenho que me esforçar para ser uma melhor mãe? Vem um anjo e resolve o problema da minha vida. Pega uma rosa ungida, põe em cima do rádio, ouve o programa de rádio e a minha vida se resolve. Assim como não é possível eu pensar cristianismo sem a pessoa de Jesus, não é possível eu pensar na mensagem do Evangelho sem perguntar a mim mesmo: Jesus salva do quê para quê? Jesus está salvando homens e mulheres do quê para quê? Não é possível eu pensar na mensagem do Evangelho sem me indagar a mim mesmo quais os esquemas de vida entram em colapso quando você se depara com a mensagem do Evangelho. Algum esquema, algum sentido de vida seu entrou em colapso e você buscou a resposta para esse sentido de vida no quê? O de Nicodemos entrou em colapso e ele bateu na porta de Jesus e disse: eu preciso. Não é possível pensar em um cristão, não é possível pensar em cristãos que aceitam a verdade do Evangelho como quem papagaia, ou sei lá como é que recita um catecismo, uma doutrina, mas não tem nada dentro, é casca. É só a casca.
tem uma casca religiosa, tem um título, tem um batismo, mas não tem nada. Porque o Evangelho não teve esse antes e esse depois. Porque o meu esquema de vida, isso é que a Bíblia chama de arrependimento. Minha rede de sentido entrou em colapso. E eu mudei de vida. E dei um salto. E Kierkegaard chamava isso de o salto no escuro. Eu dei um salto no escuro, acreditando que se eu saltar no escuro, Deus não vai me deixar esborrachar lá embaixo. Ele vai me apanhar nas suas mãos. E isso é o novo nascimento. Eu saio de um esquema de vida e me jogo cegamente, acreditando apenas naquilo que me foi revelado. E jogo-me na direção do futuro, acreditando que Deus não vai me deixar cair num abismo sem fim. Então veja, a nossa espiritualidade, a partir de Nicodemos, não pode ser apenas uma montagem de fatos. Nossa espiritualidade não é uma montagem de fatos. A nossa espiritualidade é uma fé que dá sentido aos fatos, muitas vezes desconexos. Preguei para os jovens adultos que muita gente acredita que no dia que tiver fé em Deus, vai colocar todos os pedacinhos da vida, como se fosse um quebra-cabeças. Pense que você é um quebra-cabeças aqui dentro, que está todo desmontado. As pessoas vão para a igreja acreditando que o pastor vai conseguir colocar todos os pedacinhos desse quebra-cabeça no lugar, ou Jesus coloca, Jesus é a resposta. Coloca todos os pedacinhos do meu quebra-cabeça no lugar e eu vou sair da igreja todo bonitinho, todo arrumadinho por dentro. Tem até um livro que eu acho horroroso, o título, não sei o conteúdo do livro, que eu nunca li, mas eu acho horroroso o livro, que diz assim, ponha em ordem o seu mundo interior. Eu digo, quem consegue fazer isso, meu Deus? Ponha em ordem o seu mundo interior. Quem tem esse poder? Eu gosto mais da visão, não de um quebra-cabeças que entra no lugar. Eu gosto da visão do caleidoscópio. Quem aqui já teve um caleidoscópio na vida? Lembra o que é? São pedacinhos de caquinhos de vidro que ficam dentro de um tubinho, a gente vai rodando e cada vez que roda, ele tem uma imagem diferente. Os caquinhos de vidro lá dentro do caleidoscópio nunca estão em ordem, mas sempre produzem beleza. Nunca estão ajustadinhos como um quebra-cabeça, mas sempre produzem coisas bonitas. Por isso que o caleidoscópio é tão significativo. A fé cristã não é eu colocar todos os pedacinhos da minha vida no lugar certo. É eu conseguir conviver com essa bagunça chamada Ricardo Gondim e conviver com ele à luz da graça de Deus, acreditando que Deus em mim consegue produzir coisas bonitas na vida. E esse é o meu sentido. Nicodemos pergunta assim para Jesus no versículo de número 4. Como pode um homem nascer se ele já é velho? Como pode isso? De que maneira vai acontecer a minha vida? Explica para mim. E Jesus disse, não tem uma explicação. Não é algo que a gente vai colocar ponto por ponto, ponto por ponto, ponto por ponto, até que a nossa vida é algo diferente. É nós sendo o vitral pelo qual a luz de Deus vai brilhar. É nós nos colocando na posição em que Deus vai fazer a vida dele brotar através até da nossa imperfeição. Então a gente não organiza a nossa fé. A nossa fé nos ajuda a olhar ao mundo com olhos diferentes. E esse é o sentido. Eu não quero e nem acredito
E nem estou propondo aqui hoje de manhã que você vai sair daqui todo organizadinho e toda organizadinha e que eu vou fazer em 30 minutos o que os psicólogos, os psicanalistas, os terapeutas gastam às vezes 32 anos para fazer. O que eu quero mostrar para você é que hoje de manhã, através do novo nascimento que Jesus propôs a Nicodemos, ele podia sair daquele lugar com esperança de que a vida dele, mesmo com muita coisa desorganizada por dentro, podia ser uma vida bonita e que ele podia ser diferente, e que ele podia viver uma vida outra, e que a vida que nós podemos viver depois de que conhecemos a Deus, mesmo cheio de imperfeições, traz alegria para as pessoas e traz alegria para o coração de Deus. Nossa fé é uma fonte que nasce dentro da gente, e as águas dessa fonte lavam os nossos olhos para que a gente veja a vida diferente. A nossa fé é uma fonte de água que brota dentro da gente. Jesus disse: aquele que vier a mim, fontes de água vão brotar dentro de você. Essas fontes de água lavam os nossos olhos, para que a gente veja a vida diferente. Por isso eu creio. Eu creio não porque é racional. Eu creio não porque me explicaram 2 mais 2. Eu creio porque dentro de mim, eu sei que eu posso beber dessa água viva. Há alguns anos, faz muitos anos, eu li um poema, nem sei aonde. E eu escrevi esse poema numa das capas de Bíblia minha. Eu tive mais de uma Bíblia, numa Bíblia antiga minha, eu escrevi esse poema. Deixa eu ler para vocês, porque ele é muito parte da minha vida. Não o encontrei no mundo ou no sol, nas asas da águia ou nos olhos do inseto, nem através de indagações feitas pelos homens, as tolas teias que eles têm tecido. Se tendo a fé caído no sono, eu ouvisse uma voz: não creias mais. E ouvisse uma praia que retumbasse, com ondas no abismo da impiedade. Um calor dentro do peito dissolveria a parte mais gélida da razão. E como homem iracundo, o coração se ergueria e diria: mas eu sinto. Entenderam o poema? Diz que poema ninguém explica. Mas o cerne do poema é o seguinte: que se o meu coração esfriasse, se dentro do meu peito uma voz dissesse assim: não creias mais, ainda tem lá dentro do meu peito, lá dentro do meu âmago do ser, uma voz que me diz e insiste comigo dizendo: mas eu sinto, não tenho como fugir. E aqui está, é um novo nascimento. Nicodemos perguntou para Jesus: como pode ser isso? E Jesus queria dizer para Nicodemos: Nicodemos, é para além da capacidade de entender. Você, Nicodemos, pode ser muito melhor do que a sua religião. E eu espero muito que você seja melhor do que a sua religião. Porque se há razões que a própria razão desconhece, eu quero ela. Ou eu quero elas. Se conhecer a Deus não se encaixar em nenhum sistema, que se percam os sistemas, eu quero conhecer Deus. Leio a Bíblia e percebo que nas entrelinhas da Bíblia,
Não no texto seco, porque Paulo diz que o texto seco, a letra mata. Nas entrelinhas da Bíblia, uma voz me chama dizendo, sinta. Mas não é sentir o mero emocionalismo. Sinta com as suas entranhas. Sinta visceralmente. Sinta com as forças da alma. Eu leio o Êxodo e percebo que ele não quer me convencer de que Deus tem a prerrogativa de fazer a gente morrer no mar. Mas ele quer me mostrar que é possível sair de um esquema de escravidão para uma proposta aventureira, perigosa, insegura, no deserto. Mas que esse deserto é melhor do que as gaiolas da vida que eu tinha antigamente. Leio nos evangelhos que Jesus não quer me convencer de que ele tem um poder extraordinário de andar em cima das águas, transformar água em vinho, multiplicar pão e peixe. Eu leio os evangelhos que Deus quer despertar com estes milagres a minha atenção de que ele quer vir fazer morada no meu peito, na minha alma, no meu coração, no meu interior. E no dia que eu experimentar de um gole dessa água viva, no dia em que eu tiver coragem de sair do esquema que me dava sentido, sim, ele me deu sentido. Sim, ele respondeu muitas questões da minha vida, mas eu tive experiências existenciais que a minha rede de sentido já não respondeu mais. E eu dei um salto no escuro, na direção do impensável, do insólito, do que eu não sabia. E quando eu me joguei, eu não caí num buraco sem fundo. Eu caí nos braços de Deus. Eu vou terminar dizendo que há alguns meses eu sonhei um sonho terrível. Conversei isso até com meu terapeuta já. Tive um sonho horrível. Eu estava numa trilha, subindo uma trilha no meu sonho, e fazendo uma escala numa trilha, e de repente eu escorregava no chão assim, lamacento, e quando eu escorregava no chão lamacento, eu tentava segurar um galinho de um ramo assim na encosta da montanha, o galinho se rompia e eu caía no vazio. E aí eu me lembro que no meu sonho, quando eu ia caindo, escorreguei caindo no vazio, sonhando, claro, né? Eu dizia assim, meu Deus, agora eu vou morrer, eu só espero que não doa quando eu bater no chão. Só espero que não seja dolorido. Aí o meu terapeuta disse, e bateu no chão? Eu digo, bateu. Doeu, eu disse, nem vi, porque eu acordei. Mas esse sonho, eu quero dizer assim, para você hoje. Todos nós, fé é isso, Kierkegaard disse isso. Fé é um salto na direção do escuro, até o dia em que nós vamos dar o último, derradeiro salto, que é a morte. E a promessa do Evangelho é, todos os saltos que a gente dá na vida, Deus é nosso companheiro. Dê o salto no escuro, Deus não vai deixar você se esborrachar no chão. Essa doença não é para a morte. Até o dia em que você der o derradeiro e último salto, porque somos mortais e está escrito que todos vão morrer. E naquele dia, quando você estiver caindo no vazio, a Bíblia nos promete que estar ausente do corpo é estar presente com o Senhor. E isso é o que nos anima. Deus é conosco sempre, até aquele último salto. Fique em pé, eu quero terminar com você hoje de manhã.